Olá, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso estudo, não é, das operações com duplicatas, vendo agora o encerramento da operação de desconto de duplicatas, né? No final da aula passada, nós vimos lá como se contabiliza o desconto de duplicata no momento inicial, no momento em que a transação é concretizada, ou seja, no momento em que a empresa antecipa o título junto a uma instituição financeira. Né? Nós vimos que tem duas maneiras de contabilizar esse registro inicial da operação de desconto. Né? Uma delas, a diferença entre elas é que o correto, né, de acordo com o CPC número 08, pronunciamento contábil número 08, é contabilizar os juros, né, aquele valor que é deduzido do valor nominal da duplicata, como conta redutora da conta duplicatas descontadas, que sabemos que hoje em dia é classificada no passivo. Mas as bancas têm gostado de classificar esses juros, ao invés de colocar como conta redutora de duplicatas descontadas lá no passivo, colocar como conta, né, devedora típica do ativo, na conta juros antecipados. Legal. Mas, de qualquer maneira, seja encargos financeiros a transcorrer como conta redutora do passivo, seja juros antecipados como despesa antecipada no ativo, tá? Esse valor ele vai sendo apropriado ao resultado como despesa de juros ou juros passivos, não é, pelo regime de competência e de acordo com a taxa efetiva da transação e no regime de juros compostos, ok? Pois bem, agora nós vamos ver como se encerra a operação de desconto de duplicatas, como ela chega ao final, né? Então ela pode chegar ao final de duas maneiras. A empresa antecipou os títulos e o cliente, felizmente, pagou os títulos que estavam lá em operação de desconto lá no banco, na instituição financeira. Ou, ao contrário, não é? Os títulos que foram descontados, né, os respectivos clientes do comerciante que antecipou os títulos, esses clientes não pagaram os títulos, né? E como a empresa costuma descontar vários títulos numa única operação, pode haver uma mistura, né, um mix dessas duas situações. Ou seja, algumas duplicatas são quitadas pelos clientes e outras duplicatas não são quitadas pelos clientes. Legal? Então vamos ver aqui no nosso slide o primeiro caso. Olha lá. Então, operação 5. A duplicata descontada é quitada pelo cliente na data do seu vencimento. Então, qual vai ser o lançamento contábil correspondente? Nós vamos debitar a conta duplicatas descontadas, que está lá no passivo. Não é? Por quê? Porque a transação de desconto chegou ao fim. Então, toda vez que a operação de desconto chega ao fim, independentemente de o cliente pagar a duplicata que está lá em desconto ou não pagar, nós vamos debitar a conta duplicatas descontadas, lá no passivo. E como a operação chegou ao fim e chegou bem, por que eu digo que chegou bem? Porque ela foi quitada pelo cliente na data do vencimento. Então, eu vou dar baixa daquela conta do ativo denominada duplicatas a receber, né? E para dar baixa de uma conta do ativo, eu faço um lançamento a crédito. Pois bem, como é que fica lá no nosso rascunho? No nosso rascunho fica assim, ó. Tá lá o balanço. Tá lá o balanço. E no passivo está lá 20 mil, só para a gente pegar o valor, 20 mil. De duplicatas, descontadas. Duplicatas descontadas, Dupdesk, né? E eu tenho aqui no ativo, por exemplo, duplicatas a receber. E essas duplicatas a receber, vamos chutar aí, que elas estão com saldo de 80 mil, só para exemplificar. Não é? Ou seja, a empresa ela tem 80 mil de duplicatas a receber e desses 80 mil, dentro desses 80 mil, existem 20 mil de duplicatas que a empresa resolveu antecipar. Então, observa que esses 20 mil de duplicatas descontadas estão dentro desses 80 mil. Não é? E por que eu não tiro, quando eu faço desconto, eu não tiro esses 20 mil de duplicatas a receber? Pelo simples fato de que, mesmo a empresa fazendo o desconto,
ela continua sendo responsável pela quitação do título perante a instituição financeira. O que significa isso? Significa que se o cliente não paga a duplicata, que está lá no desconto, né, não paga essa duplicata na data do vencimento, a instituição financeira vai cobrar do comerciante que antecipou o título. Vai ser o próximo caso. Mas vamos ver esse caso agora. Esse caso agora é muito simples. O que vai acontecer? Ele vai debitar duplicatas descontadas, ou seja, esse saldo vai para zero, porque vai debitar em 20, e vai reduzir 20 mil aqui de duplicatas a receber. Né? E a conta duplicatas a receber, então, fica com saldo de 60 mil. Né? E por que tem que dar baixa de duplicatas a receber? Pelo seguinte, porque uma vez que o cliente paga esse título que está lá na operação de desconto, no banco, né, esse direito deixa de existir no mundo jurídico. Né? Esse direito deixa de existir. Então, tem que dar baixa de duplicatas a receber. Ok? Bom, mas e o próximo caso? Vamos olhar lá no nosso slide, o próximo caso. O próximo caso, operação 6, o cliente do vendedor, não é, lá do comerciante, não quita a duplicata descontada na data do vencimento. E o banco deduz o valor da conta do vendedor, né, da conta bancária do vendedor. Então, o que vai acontecer? Vai dar baixa de duplicatas descontadas do mesmo jeito, sempre, porque a operação de desconto chegou ao fim, tá? E vai creditar dessa vez a conta bancos, né? No valor de 20 mil. Então, lá, olhando lá no nosso rascunho, o lançamento seria assim, ó. Eu tenho lá 20 mil de duplicatas descontadas e vamos supor que eu tenho lá duplicatas a receber, os mesmos 80 mil, só para fazer um paralelo com o exemplo anterior. Então, ao invés desse débito em duplicatas descontadas ter como contrapartida duplicatas a receber, ele vai ter como crédito bancos conta movimento, ou simplesmente bancos. Olha lá, né? Ah, mas e as duplicatas que o cliente não pagou na data do vencimento? Essas duplicatas que estavam lá no banco, o que acontece com elas? O banco simplesmente devolve esses títulos para o vendedor, né, lá para o comerciante que antecipou, e o vendedor que se vire com seu cliente para receber, né, corre atrás do seu prejuízo. Por isso que não dá baixa nesse momento, né, o vendedor, na sua contabilidade, ele não acredita duplicatas a receber. Pode ser que no momento posterior a esse lançamento que nós acabamos de fazer, ele olhe para o seu cliente e fala, realmente, não há a menor condição desse cliente me pagar. Então, eu vou dar baixa dessa duplicata. Ou seja, para mim, esse valor a receber, eu considero como perdido, como incobrável. Então, ele não faria um lançamento a crédito em duplicatas a receber e a débito de títulos incobráveis, onde títulos incobráveis é uma conta de despesa no resultado, que representa aqueles títulos que a empresa não tem mais esperança de receber e, portanto, dá baixa deles. Agora, os assuntos se interconectam. Por que se interconectam? Porque se a empresa tiver um saldo da conta provisão para créditos de liquidação duvidosa, essa duplicata que está sendo baixada, porque a empresa entendeu que ela não é mais cobrável, né? Ou seja, ela é incobrável, não tem como receber desse cliente, conforme for o saldo da provisão para crédito de liquidação duvidosa, o débito vai ser na PCLD, na provisão para crédito de liquidação duvidosa. Né? Se a PCLD for maior do que o tamanho da perda, não vai ter despesa. Agora, se a PCLD for menor que a perda, a PCLD vai ser anulada até o seu limite e o valor do título incobrável que exceder a PCLD vai ser lançado como despesa no resultado do exercício.
só para fazer uma conexão com o assunto de provisões lá atrás. Mas a ideia é, para fechar aqui esse tópico, né? Se o cliente paga, debita duplicatas descontadas, credita duplicatas a receber. Se o cliente não paga quem, gente? O banco. Debita duplicatas descontadas, credita bancos. Agora, pode haver um mix, né? Alguns clientes pagaram, outros clientes não pagaram. Então, só para pegar esse valor de 20 mil, que foi o nosso exemplo, imagina que metade dos clientes pagaram suas duplicatas, ou seja, duplicatas no montante de 10 mil, e metade dos clientes não pagaram suas duplicatas, ou seja, duplicatas no montante de 10 mil também. Então, como seria esse lançamento? Seria débito de duplicatas descontadas no passivo, crédito de duplicatas a receber, no valor de 10 mil, crédito de bancos, também no valor de 10 mil, e o débito, né, que foi lá em duplicatas descontadas, no valor de 20 mil, que tem que fechar a soma dos créditos por causa do método das partidas dobradas. Beleza, pessoal? Duplicatas descontadas, esse assunto é importante para a prova. Vamos seguir aí. Bom, agora nós vamos entrar num assunto também muito importante e muito cobrado em prova. Esse assunto se chama depreciação. E na esteira dele vem outros dois assuntos que contabilmente são bem parecidos, que são a amortização e a exaustão, né? E no fechamento desse assunto vem um assunto chamado teste de recuperabilidade ou teste de impairment. Legal? Bem, então, o que vai ser a depreciação? Tá? Como você pode ver aí no nosso slide, a depreciação é a perda de valor de um ativo imobilizado por uso ou desgaste, obsolescência, ou intempéries, né? Que significa ação do tempo. Bem, só para ter um conceito a mais de depreciação, tá? Todo o bem, vamos dizer assim, um bem que a empresa pretende usar por mais de um ano, né? Bem físico, né? Bem físico, tangível, concreto, ele está sujeito, em tese, à depreciação. Por exemplo, você compra um carro, tá? Esse carro, com o tempo, ele vai perdendo valor. Por quê? Porque você vai usando, você vai desgastando, né? O carro vai ficando obsoleto, vão sendo lançados modelos mais novos, né? Ele vai sofrendo a ação do tempo. Mesma coisa, você compra lá um computador, né? Comprou um computador, você vai usando, vai desgastando, ele vai ficando obsoleto, vem surgindo modelos mais novos, né? Ou seja, aquele bem, ele vai perdendo valor. E como é que a contabilidade capta essa realidade, né? Como é que ela captura essa realidade? Ela captura essa realidade pela depreciação, né? E a contabilidade vai ter uma maneira própria de mostrar essa perda de valor. Essa perda de valor que vai se acumular durante a vida útil do bem. Então, essa perda de valor que se acumula durante a vida útil do bem vai ser registrada numa conta redutora do valor do bem. E essa conta redutora do valor do bem se chama depreciação acumulada. Quando nós estivermos falando de amortização, vai ser amortização acumulada. Quando nós falarmos de exaustão, vamos falar exaustão acumulada, né? Agora, essa conta que vai acumulando a perda, ela terá como contrapartida uma despesa. Despesa essa que vai ser registrada numa conta chamada encargos de depreciação ou despesas de depreciação, ou simplesmente na prova ele pode chamar de depreciação ou depreciações, né? Acumulando depreciação de vários bens, certo? Então, tudo que você está olhando à sua volta fisicamente falando vai sofrendo depreciação ao longo do tempo. Legal? Bom, mas quando se trata de depreciação no concurso público, tá? Nós temos que atentar para alguns conceitos importantes na hora de ler o enunciado de uma questão. Então vamos lá no nosso slide aqui ver esses conceitos. Algumas definições. Custo ou valor de aquisição é o valor pago para adquirir o ativo ou gasto na sua produção.
Então, esse ativo, ele não necessariamente precisa ser comprado, não é? A empresa ela pode constituir um ativo por seu próprio esforço. Então, por exemplo, uma fábrica, ela vai lá e constrói o seu próprio prédio, não é? Constrói o seu prédio. Então, uma informação importante para a depreciação, o cálculo da depreciação, é o custo daquele bem, né? O custo daquele bem, seja custo para adquirir, seja custo para construir ou produzir. Outro conceito importante, vida útil, né? É o preso? Não, né? Ninguém está preso. É o prazo. É o prazo durante o qual se espera que o ativo produza os benefícios dele esperados, né? Então, quando a empresa ela comprou, por exemplo, uma máquina, ela olha para aquela máquina e faz uma estimativa. Ela olha, essa máquina aqui que eu estou comprando hoje, eu estimo que ela pode operar aqui na fábrica em condições vantajosas de dar retorno por uns 10 anos. Uma estimativa, um julgamento da empresa, né? E eu comprei essa máquina por 1 milhão, daqui a 10 anos eu acho que eu consigo vender essa máquina por 200 mil, né? Então ela faz uma estimativa, ou seja, ao longo de 10 anos, essa máquina de 1 milhão vai perder 800 mil de valor, né? Por quê? Porque ele espera que no final do 10º ano ele consiga vender essa máquina por 200 mil. Então ela vai depreciar 800 mil ao longo de 10 anos. Fazendo uma conta simples, 800 mil dividido por 10 vai dar 80 mil. Não é? Então, fazendo uma conta simples, essa máquina perde valor de 80 mil durante cada ano. Então, considerando que essa máquina também ela vai sofrer manutenção, vai ter gasto de manutenção, então você repara que para essa máquina ser lucrativa, ela tem que gerar um retorno de mais de 80 mil, para pelo menos cobrir a sua depreciação. Legal? Bom, mas vamos lá, continuando os conceitos. Valor residual, como eu já acabei de falar, é o valor que se espera obter pelo ativo ao final da sua vida útil. Né? Método de depreciação é a forma como será calculada a cota periódica de depreciação. Né? Então, o método de depreciação vai ser muito importante na prova. Por quê? Existem 5 métodos de depreciação aí. O método linear, que é o que vai ser mais usado. Aliás, é o método que você vai usar para resolver as questões quando a questão não indicar qual é o método que ela quer. Então, no silêncio da questão, do enunciado da questão de depreciação, usa-se o método linear, também conhecido como método da linha reta, também conhecido como método das cotas constantes, certo? Bem, eu tenho o método também da soma dos dígitos, onde esse método da soma dos dígitos pode ser método da soma dos dígitos crescente ou decrescente. Vamos fazer um exemplo, tá? Tem o método das horas trabalhadas, ou seja, muitos equipamentos depreciam com base nas horas trabalhadas, como é o caso das máquinas agrícolas, por exemplo, as colheitadeiras, né? Ela não trabalha por quilômetro, como se fosse um veículo, um caminhão. Ela deprecia por hora, né? Essas máquinas, por exemplo, que trabalham em pavimentação de rodovia, em obra, por hora, trator, né? Por hora, tá? Eles têm um horímetro, tá? E o método das unidades produzidas. Existem equipamentos que têm um contador, por exemplo, prensa, né? Então, vamos supor que a prensa, uma determinada prensa, consiga produzir ou prensar 2 milhões de unidades na sua vida útil. Então, cada unidade que ela vai prensando, ela vai depreciando. Né? Por exemplo, uma copiadora numa gráfica, ela também tem um contador de cópias que ela vai produzindo. Então, conforme o número de cópias que ela vai produzindo, ela vai depreciando. Então, 5 métodos de depreciação, beleza? Mas já disse, se a prova não falar nada, qual o método que eu uso? Eu uso o método linear, ok? Seguindo aqui, valor contábil. O que é o valor contábil? É o custo
deduzido de depreciação acumulada, ou, conforme o caso, amortização acumulada, ou exaustão acumulada, e também deduzido de perda por desvalorização, né? E essa perda por desvalorização é sinônimo de impairment. Tá? Esse valor contábil também é chamado muitas vezes de valor contábil líquido. Valor contábil líquido. Ou seja, o que significa esse valor contábil líquido? É o valor que esse bem vale segundo a minha contabilidade. Então, por exemplo, comprei um caminhão por 100 mil e ele já acumulou uma depreciação de 40 mil. Então, 100 mil menos a depreciação acumulada de 40 mil é igual a 60 mil. Então, esse meu caminhão, hoje, na minha contabilidade, ele está valendo 60 mil. Né? Ah, Egberto, mas no mercado aí esse caminhão está valendo mais, está valendo 70. Aí vai ser outra discussão. Ah, Egberto, mas esse caminhão na praça aí está valendo é menos. Né? Sua depreciação aí está muito conservadora, está muito... Está superestimando o valor do caminhão. Esse caminhão na praça está valendo 50 mil. Isso vai ser uma outra discussão. Nós vamos ver como a contabilidade vai capturar, né, essas distorções, ou não. Né? Bom, seguindo lá. Bem, prazos de depreciação admitidos pela legislação do imposto de renda, pelo IR. Tá? Então, edifícios, o imposto de renda permite que se deprecie num prazo mínimo de 25 anos. Né? Máquinas e equipamentos, 10 anos. Instalações, 10 anos. Móveis e utensílios, 10 anos. Veículos e bens de informática, ambos 5 anos. Né? Então, o que querem dizer essas taxas de depreciação que você está vendo aqui? É muito simples. Eu vou pegar 100% e dividir pela vida útil. No caso dos edifícios, eu vou chegar lá nos 4%. Agora, o que significa essa taxa de depreciação? Nós vamos ver um conceito daqui a pouco muito simples que se chama valor depreciável, certo? Essa taxa de depreciação representa quantos por cento do valor depreciável aquele bem está perdendo por ano. Então, um edifício que tem uma vida útil, né, segundo o padrão da Receita Federal, né, o permitido pela Receita Federal, uma vida útil mínima de 25 anos, ele perde 4% do seu valor depreciável por ano. Móveis e utensílios, que a Receita Federal admite o prazo mínimo de 10 anos, eles perdem 10% do seu valor depreciável a cada ano. Importante destacar que esses prazos apresentados aqui pela legislação do imposto de renda são prazos mínimos de depreciação. Se a empresa quiser depreciar em prazos maiores, fique à vontade, o fisco agradece. Né? Por que o fisco agradece? Vamos ver lá. A depreciação vai ser uma despesa, certo? E quanto menor o prazo de depreciação, né, você vai ter o mesmo valor depreciável para diluir num prazo menor. Então, a despesa de depreciação de cada ano, se o prazo é curto, ela fica alta. E se ela fica alta, isso diminui o lucro. E se diminui o lucro, diminui o imposto de renda a ser recolhido para o governo federal. Então, por isso que a legislação do imposto de renda, ela estabelece esses prazos aqui como prazos mínimos. Bem, numa prova de contabilidade básica, né, contabilidade geral, quando eu digo isso é sem ser para cargo de contador ou cargo de carreira fiscal, né, não é normal a banca exigir de você a decoreba desses prazos. Embora eu acho que não custe nada se decorar. Decora assim, ó, prédio é coisa grande, 25 anos. Carro e computador, bem de informática, é coisa que, né, que fica obsoleto rápido. Carro, né? Você compra um hoje, ano que vem já vem um modelo mais novo, teu carro desvalorizou. Né? Então, carro e computador, onde eu falar computador, leia-se bens de informática. 5 anos. E o restante? 10 anos. Ó, o restante você não decora, ó, 10 anos. Então,
Então, edifício 25, carro computador 5 e o resto 10 anos. Legal? Bem, numa prova de carreira fiscal e de contador, aí sim, tem que ir armado desses prazos para a prova. Por quê? Porque muitas vezes a banca não dá a vida útil do bem. E você vai precisar da vida útil do bem para resolver a questão. E de onde você vai tirar essa vida útil do bem? Se a questão não informar nada e nem der uma maneira de você calcular isso, você vai puxar da onde? Da tabela do imposto de renda. Da tabela do imposto de renda. E se você perceber nas questões, em geral, ele usa os prazos da tabela do imposto de renda. Normalmente, veículo ele vai usar 5 anos, por exemplo. Ok? Beleza. Vamos seguir aqui. Primeiro exemplo. Então, esse exemplo, ele reproduz uma típica questão, né? Assim, uma típica questão de depreciação, né? Então, tá lá. Um veículo foi adquirido em março de 2012 por 40 mil. Então, esse é o custo. Sabendo que sua vida útil é de 5 anos e que o seu valor residual ao final deste prazo é estimado em 16 mil, determine, letra A cota mensal de depreciação, letra B, a despesa total de depreciação ao final de 2012 e letra C, o valor contábil do veículo ao final de 2012. Bem, solução usando o método linear, também conhecido como método da linha reta, né? Então, o enunciado não nos disse nada sobre método de depreciação, olha lá. Se não disse nada, vamos usar o método linear, também conhecido como método da linha reta. Então, cálculo da cota mensal. Então, vamos calcular os encargos de depreciação mensal. Então, vai ser o custo menos o valor residual. Então, quando eu faço o custo deduzido do valor residual, o nome dessa diferença se chama valor depreciável. Valor depreciável. Ou seja, o valor depreciável é aquele valor que o veículo vai perder ao longo da sua vida útil. É aquele valor sobre o qual se aplica a taxa de depreciação. Então, nesse caso, o valor depreciável é 24 mil, não é isso? 40 mil menos 16 mil. E esses 24 mil serão perdidos ao longo de 5 anos. Bem, 5 anos me dá uma taxa de depreciação de 20% ao ano. Então, isso significa que esse veículo perde 20% ao ano de 24 mil, né, ao longo de 5 anos. Então, 20% de 24 mil vai me dar 4.800 por mês. 4.800 por mês. Agora, por mês não, 4.800 por ano, retificando, 4.800 por ano, tá. 4.800 por ano, se eu divido isso por 12 meses, vai me dar R$400 por mês de depreciação. É o que você pode ver aí no nosso slide, olha lá. O valor depreciável é 40 mil menos 16 mil, que dá 24 mil. Eu vou apropriar essa depreciação de 24 mil em 5 anos, mas eu já vou fazer o cálculo logo por mês. Então, 5 anos vezes 12 meses, 60 meses. 24 mil dividido por 60 vai me dar 400 por mês, né? E aí, como é que a contabilidade enxerga isso? Olha o lançamento da apropriação mensal dos encargos de depreciação, né? Então, vamos debitar encargos de depreciação ou despesa de depreciação ou simplesmente depreciação, lembrando que isso é uma despesa, e vamos creditar a conta depreciação acumulada, que é uma conta do ativo, porém retificadora, ou seja, mesmo sendo uma conta do ativo, ela tem natureza credora e por isso seu saldo aumenta a crédito. Então, no balanço, olha como é que isso fica, olha lá, ó. Olha lá, o veículo vai aparecer pelo seu custo, 40 mil, deduzido da depreciação acumulada nesse primeiro mês, que é de 400. O valor contábil do veículo, então, passa a ser 39.600, não é?
E essa depreciação acumulada, que foi lançada a crédito, tem como contrapartida, não é, os chamados encargos de depreciação, que representam despesa, né? Eu destaquei aqui o valor contábil em vermelho para chamar atenção para o seguinte: no balanço patrimonial você não vai ver escrito esse valor contábil. Esse valor contábil não aparece no balanço patrimonial. O que aparece no balanço patrimonial é a conta veículos e a depreciação acumulada. O valor contábil aparece na sua cabeça. É uma coisa que você calcula e fica com você, tá certo? Bem, cálculo da despesa total de depreciação ao final de 2012. Olha lá, esse veículo ele foi adquirido em março de 2012. E a questão está perguntando qual foi a depreciação ao final de 2012, né? A depreciação começa quando o bem estiver no local e nas condições de uso pretendidas pela administração, né? Bom, mas não é normal a questão fazer essa minúcia, esse detalhe. O normal é ela dizer comprou no dia tal. E se ela diz comprou no dia tal sem dizer se colocou em uso ou não numa data futura ou naquela data, você presume que ele já se tornou em condições de uso naquela data que foi comprado. Então, se ele foi comprado em março, a depreciação começa em março, se ele não falou nada, tá? E se a depreciação começou em março, quantos meses ele depreciou ao longo de 2012, né? De março até dezembro, incluindo março, vai me dar 10 meses. 10 meses a R$400 por mês me dá 4.000 de depreciação anual em 2012. Cuidado! É normal você pensar assim, ó, março é mês 3, dezembro é mês 12, 12 menos 3, 9. 9 meses de depreciação, 9 vezes 4, 3.600. Errado. A melhor maneira de você fazer esse cálculo, sem se arriscar a errar, é pensar assim, 12 menos o que ficou de fora. Como assim 12 menos o que ficou de fora, Egberto? Vamos lá. Se ele comprou em março, mês 3, o que ficou de fora? Até o mês 2. 12 menos 2, 10 meses. Acabou. Nunca vai errar. Legal? Bem, e para encerrar esse exemplo, cálculo do valor contábil do veículo, olha lá. Cálculo do valor contábil do veículo ao final de 2012. Valor contábil 4.000, 40.000, menos 4.000, 36.000. Como você pode ver, nesse caso, o valor contábil se restringiu ao custo, menos a depreciação acumulada. Ok, pessoal? Voltamos no próximo bloco para encerrar esse assunto aí de depreciação e falar um pouco falar da amortização e da exaustão. Um abraço e até daqui a pouco.